ver. É por isso que eu tenho gravado alguns vídeos para deixar aqui na minha página, porque quase eu não estou conseguindo entrar na live, mas graças a Deus ontem eu consegui. Hoje também estou entrando aqui. É sempre uma alegria poder estar aqui dividindo com você a palavra de Deus, tá? Eu não sei se você está me ouvindo bem, mas eu quero convidar você já para deixar seu pedido de oração aí nos comentários. Se você puder compartilhar essa live, compartilhe, tá? Para abençoar a vida de alguém, de mais alguém, tá, queridos? Hoje eu separei uma palavra muito gloriosa para compartilhar com você aí do outro lado, para que a sua vida venha a ser abençoada e que você possa ser edificado através da palavra de Deus. Se encontra no livro de Marcos, capítulo 14 e versículos do 53 ao 61. É um pouco grande o texto, tá bom? E nós vamos ler. Você pode estar acompanhando aí na sua Bíblia. Marcos, capítulo 14, versículos do 53 ao 61. E eu quero lhe dizer uma coisa, começar esse vídeo já dizendo para você assim que quando a gente se cala, a gente ganha mais, tá? E você já vai entender o porquê. Diz o seguinte, a palavra do Senhor, o título vai dizer o seguinte: Jesus perante o Sinédrio. E diz assim: e levaram Jesus ao sumo sacerdote. E ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar e não achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhe dizer: eu derribarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro não feito por mão de homens. E nem assim os testemunhos deles eram coerentes. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que testificam esses contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar. Aleluia, eu vou ficar com você até aqui, mas ele calou-se e nada respondeu. Queridos, esse texto é um texto assim muito rico, né? Nos ensina muito. Toda a trajetória de Jesus, toda a vida de Jesus foi em função do reino de Deus. Sabemos que Jesus se ofereceu para morrer numa morte de cruz em prol das nossas vidas. E todo o caminho de Jesus, toda a caminhada de Jesus até a crucificação, foi um período, queridos, em que ele fazia continuamente a obra de Deus, não é? E Jesus era alguém que ele tinha testemunho, né? Testemunho com sua própria vida. Ele era alguém que você olhava e você não achava nele pecado. A Bíblia diz que ele foi até a cruz como uma pessoa maldita, né? Todos naquela época que morriam numa morte assim, era tido como maldito. E Jesus ele vai para a cruz como maldito, não é? Mas nele não havia pecado. A Bíblia diz que em tudo
ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Permaneceu no centro da vontade de Deus, fazendo tudo conforme a vontade do Pai. Mas homens da lei, autoridades, pessoas que viviam, entre aspas, a lei mosaica, a lei de Moisés, perseguiam Jesus. Escribas, fariseus, homens da lei, eles perseguiam e procuravam achar em Jesus falha para assim o matar. Mas, querido, durante toda a caminhada de Jesus, eles não conseguiram encontrar falhas. Jesus verdadeiramente estava fazendo a vontade de Deus. Então, Jesus é alguém que não precisa a gente ir muito longe para observar a pessoa de Jesus. Você sabia que quem está de fora da sua vida consegue entender mais quem é você do que às vezes quem está dentro da sua casa? Às vezes tem coisas que você não sabe sobre você. Tem coisas que você é e você não passa desapercebido até de você mesmo. Você não consegue entender que você é aquilo. Mas quem está de fora consegue observar suas qualidades e também os seus erros. Você sabia disso? Muito melhor do que você. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque eu, por exemplo, várias vezes, eu já me surpreendi assim de alguém dentro da minha casa mesmo, meus filhos, meu esposo, dizendo assim, olha, você é isso. E eu ficar assustada. Eu não tinha percebido que eu era assim, não é? Algumas qualidades, às vezes, que as pessoas notam na gente que a gente não sabia que tinha. Então, querido, muitas vezes a gente está fazendo a vontade de Deus, muitas vezes a gente está acertando em algumas áreas da nossa vida. Muitas vezes você tem uma vida, você que me ouve aí do outro lado, você tem uma vida em que você tem feito de tudo para que essa vida seja equilibrada. Mas de repente pessoas chegam perto de você sempre para te maldizer, sempre falar palavras, levantar calúnias, muitas vezes dizer aquilo que você não é. E talvez você que me ouve do outro lado, você tenha insistido em explicar para essas pessoas que você não é aquilo que estão dizendo. Às vezes se levanta uma calúnia contra a sua vida e você sabe que você não fez aquilo, que você não praticou aquilo, que essa não é a sua índole, mas você insiste em querer se explicar. Você já notou que quanto mais você explica que você não é ou que você não fez, mais as pessoas são envenenadas e mais se complica. O rei Davi vai dizer, se eu não me engano, é no livro de Salmos. Ele vai dizer que ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Aí ele diz assim, passivo sou, mas ainda eu falando, eles já estão em guerra. Sabe o que ele está dizendo? As tribos de Meseque, né, e Quedar eram tribos formadas, onde elas já tinham o seu costume, onde já tinha suas práticas, já tinha os seus deuses, já tinha a sua própria adoração, já tinha lá os seus rituais. E ele testifica de que, ai de mim, que peregrino em terra de pessoas, que habito em terra de pessoas que já têm opinião formada, pessoas que já têm os seus próprios rituais, as suas próprias crenças, pessoas que já têm a sua opinião formada, pessoas que não adianta a gente insistir com elas, porque elas já formaram o seu padrão. E ele diz assim, sabe por quê? Porque eu passivo sou. Ele está dizendo assim, eu estou no meio dessas pessoas e eu sou uma pessoa pacífica, eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa que eu não consigo arranjar confusão com ninguém. Mas vezes que eu abro a minha boca,
para falar qualquer coisa, eles já estão em guerra. Eles já se levantam contra mim. Então, queridos, às vezes ficar calado é bem melhor. A Bíblia vai dizer que Jesus chega o dia em que é necessário que ele se entregue nas mãos das autoridades para morrer na cruz. E agora ele está no Sinédrio, lugar onde tinha o grande sacerdote ou o sumo sacerdote, que era aquela pessoa que ficava responsável pelo Sinédrio, era aquela pessoa que era responsável pelos outros sacerdotes. E agora Jesus está ali de frente. E é como um tribunal. Ali a Bíblia vai dizer no texto que lemos que pessoas se levantam, cada uma para testemunhar contra Jesus. Mas a própria Bíblia que diz isso é a Bíblia que afirma também pra gente que em tudo o que eles falavam não era coerentes, ou seja, não batia. As coisas que as calúnias que eles levantavam contra Jesus não tinha fundamento, não batia, porque Jesus não era o que eles estavam dizendo. E é interessante que eles acusam Jesus e Jesus está calado. É isso a informação que o texto que lemos diz, que Jesus está calado. Ele fica tão calado enquanto acusam ele, que o sumo sacerdote ou o grande sacerdote, a pessoa responsável pelo aquele tribunal, vai dizer assim: você não fala nada ao que essas pessoas te acusam, você não se defende com o que elas estão dizendo. A Bíblia vai dizer, mas ele calou-se e nada respondeu. Queridos, eu acho isso aqui muito lindo. Sabe por quê? Porque tem momentos que nós devemos agir como Jesus, nos calar. Porque eles testemunhavam contra Jesus. Nada batia. Não era coerente. Era apenas calúnia. Seria em vão. Muitas vezes é em vão, queridos. A gente abrir a boca para falar, para se explicar com pessoas que são duras de mente, pessoas que não têm simplicidade para escutar, pessoas que são agitadas, pessoas que não são passivas, pessoas que não são capazes de escutar o outro, pessoas que não são capazes de analisar as partes, pessoas que já chegam apontando, caluniando, levantando contenda contra a sua vida sem ter causa, sem ter motivos. Então, queridos, Jesus está ali sendo acusado, mas aí ele se cala. Ele não fala nada. E nesse silêncio de Jesus eu posso entender ele dizendo assim: eu não tenho que me explicar, porque o meu testemunho é vivo. Eu sei quem sou. Eu sei que vocês sabem quem eu sou, e se estão levantando calúnia é porque querem guerrear contra mim. Eu não vou abrir a boca para me explicar para pessoas de mente dura, pessoas que não vai adiantar. É aquele famoso ditado: você só vai gastar saliva, mas você não vai conseguir mudar essas pessoas de índole e capacidade já formada, opinião formada. Amém? Que essa palavra possa ficar no seu coração. Eu não sei o que você aí do outro lado está passando, mas o Espírito Santo de Deus chega para falar o teu coração hoje dizendo: o silêncio é melhor. Não tente se explicar para quem já tem opinião formada sobre você. Se você estiver bem com o seu coração e perante Deus, já está bom. Continue no seu lugar, continue com a sua personalidade, não vá sair do seu patamar para ceder aos insultos de alguém, porque Deus está contigo para te ajudar no meio dessa empeleitada, vamos dizer assim. Amém, queridos? Então é essa palavra que eu quero ministrar ao seu coração da parte de Deus hoje. O silêncio é melhor. No silêncio, você vai ganhar mais. No silêncio, você vai sobressair no meio dessa investida do diabo contra a sua vida. Amém? Eu quero orar por sua vida. Pai, eu oro por cada vida que se encontra do outro lado. Continua, Senhor, glorificando o teu nome, Senhor, em cada um dos teus filhos. Pai, ajude-nos, Senhor, a se manter, Senhor, de pé, Senhor, na tua presença.
Nos ajuda, Senhor, a nos calar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser tardio para falar. Ah, Pai, nos ajuda, Senhor, nos orienta, nos sustenta, dá livramento a pessoas lá no trabalho, na igreja. Ah, Senhor, onde quer que essa pessoa esteja sofrendo, passando por uma calúnia, que o Senhor possa entrar com livramento. Pai, apazigua a tempestade, que o teu nome possa ser glorificado, Senhor, aí aonde essa pessoa está. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida.